O economista Maurício Metri, que é professor de Economia Política Internacional na UFRJ, adverte que a competição político-militar entre as grandes potências alcançou o campo monetário. Nesta entrevista ao iPad TV, Maurício mostra que as articulações, lideradas sobretudo por China e Rússia, propondo alternativas à hegemonia do dólar, já estão provocando tensões. Neste contexto, a participação do Brasil nos BRICS e a descoberta do pré-sal fizeram com que o Brasil ganhasse relevância geopolítica, fato que vem trazendo consequências importantes nos dias atuais. Em 2008, quase simultaneamente à descoberta do pré-sal, o Brasil lançou sua Estratégia Nacional de Defesa. 6 anos depois, em 2014, na sexta cúpula dos BRICS, os países integrantes do bloco decidiram criar um banco de desenvolvimento e estabeleceram o Arranjo Contingente de Reservas, que aponta para alternativas ao dólar como moeda hegemônica. Qual a relevância dessas iniciativas e suas consequências no atual momento? Do meu ponto de vista, eu acho que a iniciativa mais sensível, né, que gerou mais reações e tensões com a Política Nacional de Defesa de 2005 e com a Estratégia Nacional de Defesa. Por quê? Porque ali redefiniu na agenda de segurança nacional o conceito de ameaça. Em vez de ser a ameaça ser estruturada em base da ameaça interna, a ordem interna de ameaça de comunista, de terrorista, de narcotraficante ou qualquer coisa do gênero, toda a estratégia das Forças Armadas foi concebida em torno de ameaças a potências estrangeiras. Então, é como se você estivesse reestruturando as Forças Armadas brasileiras a esse tipo de desafio, né? Isso tem implicações, assim, antagonismo direto, né? Digamos assim, se o Brasil, que é uma inserção independente, se prepara a ameaças internacionais, obviamente que se você pensar do ponto de vista do hemisfério ocidental, isso gera um antagonismo necessário com a maior potência do mundo, né, que são os Estados Unidos, uma vez que eles, desde 1823, reivindicam e efetivamente fazem um exercício da sua hegemonia nesse espaço, né, que é a questão da doutrina Monroe dos Estados Unidos, que aqui só tem espaço para uma potência. Então, só o fato do Brasil estabelecer uma política externa independente e estruturar a sua política nacional de defesa, sua estratégia nacional de defesa em função dessas ameaças grandes, gera um antagonismo que é extremamente sensível. Aí, colado a isso, estão essas outras iniciativas surpreendentes também, porque em 2007 houve a descoberta do pré-sal brasileiro. Em 2008, acho que foi um anúncio, né? Em 2010 é que eu acho que é um elemento surpreendente, porque o fato importante não se resume apenas à descoberta do pré-sal, mas a descoberta do pré-sal somada a uma nova legislação sobre o uso e exploração daquela riqueza que está ali embaixo. E a legislação de 2010 é a lei, se eu não me engano, 12.351, ela é extremamente sofisticada nesse ponto, porque eu acho que no artigo 12º dela, ela coloca a possibilidade da Petrobras deter 100% de um campo, dado a importância, tinha um termo, né, digamos, áreas promissoras, né? Se a área for muito promissora, o governo poderia entregar a totalidade de um campo para a Petrobras, e no mínimo uma participação de 30% em todos os campos do pré-sal. Ou seja, mais uma vez, do ponto de vista relativo, como é que é a forma como o sistema funciona, o fato de você colocar a Petrobras com essa inserção privilegiada no pré-sal, que é uma decisão política e cuja manifestação foi a legislação de 2010, isso gera antagonismo. E isso, mais do que isso potencializa a política externa brasileira, esse recorte, essa natureza multilateral, sul-sul, independente, que era daí onde estavam os principais antagonismos no sistema. Por quê? Porque o pré-sal ele é amplamente utilizado como instrumento de política externa. Então, seja por conta das divisas que ele gera como contrapartida da sua exportação, seja pelo simples fato de você, digamos, fornecer, enfim, recursos para os seus aliados, enfim, fazer disso um instrumento da sua política externa. A Rússia faz isso, a Venezuela faz isso, os Estados Unidos sempre fizeram isso, a Inglaterra fez isso, a França fez isso, todos sempre usaram o petróleo como instrumento de política externa, né? Então, na verdade, há uma conexão
digamos, desses elementos com temas sensíveis das relações internacionais. Aí, só para fechar o último dos pontos que você mencionou, a questão dos BRICS, né? E assim, é uma espécie de uma grande síntese, né? Porque nessa mesma reunião que você fez referência, que eu acho que foi em julho de... Foi lá em Fortaleza, né? Eu posso estar me enganando, foi em 2014, em Fortaleza, meados de 2014, teve uma reunião dos BRICS em que foi, de fato, consolidado o banco e, digamos, deram início ao processo de constituição da espécie do FMI dos BRICS, né? E, na mesma época, houve uma reunião da Unasul, né? Então, digamos assim, existem fotos, né, digamos assim, em que estão todos os presidentes do BRICS junto com todos os presidentes da Unasul. Aí você imagina o grau de tensão. Aquela foto ela é absolutamente sintética do que a gente vive hoje, porque estava Evo Morales, Cristina Kirchner, a Dilma, o Maduro da Venezuela, do lado do Putin e do Xi Jinping. Então, assim, é o tipo de coisa absolutamente inaceitável do ponto de vista dos interesses de Washington. É o tipo da coisa que o Washington enxergou, viu, e, digamos, não vai passar indiferente à política externa americana, às iniciativas dos Estados Unidos, né? E, enfim, esses seriam os elementos que, do meu ponto de vista, eles, digamos, eles estão articulados, né, por incrível que pareça, né? Digamos, quando você pensa a quantidade de iniciativas que o governo brasileiro, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, né, Lula e Dilma, tiveram nas áreas tocando em temas sensíveis na disputa das relações internacionais, né? Desde 1982, os Estados Unidos apresentam crônicos déficits em suas contas externas. São aproximadamente 40 anos com um passivo externo líquido crescente. Além disso, sua dívida pública federal, que estava próxima de 30% do PIB, ultrapassou a marca de 100% do PIB em anos recentes. Como o país financia uma sequência de 30 anos de guerras, um sistema de 800 bases no mundo e a maior aliança militar do planeta, a OTAN? Não, interessante isso, porque a própria iniciativa dos BRICS, né, na verdade, ela tem dois elementos sensíveis, né, que, digamos assim, convergem para isso que você está falando, que digamos, de um lado, criar instituições multilaterais que rivalizassem com o FMI e o Banco Mundial, e, por conta disso, quebrasse o monopólio dos empréstimos de estabilização, que é toda vez que um país tem necessidade de financiamento externo, recorre ao FMI. Como só ele ou essas instituições estão com posição para fazer esse tipo de aporte, os países se tornam muito refém das contrapartidas que essas instituições impõem, né? Então, isso está todo por trás da nossa história, do consenso do Washington, da globalização financeira, enfim, da ordem neoliberal dos anos 90, enfim, sobretudo por ali. Por outro lado, essas duas instituições que os BRICS estão construindo, né, seguem aí em processo, elas têm um outro elemento delicado, sensível, que uma vez for instaurando essas instituições, um segundo passo se torna possível, que é digamos assim, a colocação, a proposição de uma outra moeda de referência internacional diferente do dólar, né? Isso digamos, outro tema interditado para os Estados Unidos, assim, que não pode haver questionamento da hierarquia monetária. Por quê? E aí é o que, digamos, conversa com o que você está falando, com os dados que você mencionou antes, porque os Estados Unidos, se todos os países nas suas relações internacionais necessitam operar em dólar, significa que eles têm que ter reservas em dólar para poder fazer frente a essas obrigações para o exterior. Não adianta o Brasil querer pagar suas importações com real, porque não vai conseguir, o real é inconversível. Para ele fazer transações com o mundo, ele precisa obter dólar, só que ele não emite dólar, ele precisa exportar ou tomar emprestado de alguma fonte para poder fazer frente a essas obrigações, esse passivo exterior. Se todo mundo opera dessa forma, né, todos precisam de dólar para fazer suas transações com o exterior, o resultado disso é uma capacidade de emissão
de moeda e de títulos de dívida pública quase que sem limite aparente no sistema, porque os Estados Unidos emite a quantidade de dólares ou de moeda, né, de moeda e de dívida, sua dívida pública, e o sistema absorve. E absorve. Então, a capacidade de gasto e investimento que permite a eles esse tipo de exercício e presença militar global, né, que é uma estrutura militar única na história do mundo, que é um país que tem 800 bases militares fora do seu espaço nacional, quando todos os demais países do mundo possuem juntos 30 bases militares fora do seu espaço nacional. Então, o que efetivamente existe é uma presença global militar americana em todos os tabuleiros, coisa que nenhum outro país consegue ter, né? E para financiar esse exercício permanente de guerras e mais guerras, desde 91, praticamente contínuo de guerras, né, nos Balcãs, no Grande Médio Oriente, enfim, você precisa de uma capacidade de gasto permanente. E o segredo disso está nessa posição do dólar no sistema, como moeda de referência, que torna a sua dívida um instrumento necessário, e esse é que é o ponto que muita gente tem dificuldade de entender. Digamos, para a China poder fazer o seu desenvolvimento, a sua inserção econômica no sistema, ela precisa de reservas em dólar, do contrário ela não conseguiria. Claro que ela já está numa posição em que ela já tem condições e já tem iniciativas para desafiar essa hierarquia militar, essa hierarquia monetária, enfim, essa hegemonia. Enfim, é um outro momento da história, mas não existe possibilidade de uma inserção autônoma ou projeção econômica, um desenvolvimento econômico acelerado que não seja no guarda-chuva do dólar. Só que, como contrapartida, os países financiam essa capacidade de presença militar global americana. Então, o sistema obriga as vítimas a financiarem o algoz. Quais seriam as regiões e os segmentos estratégicos nessa disputa por alternativas? Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, enfim, quando a gente colocava uma reflexão nessa linha, havia um certo estranhamento, né? Hoje em dia, as pessoas conseguem perceber de uma forma mais direta a velocidade em que as disputas entre os grandes países, a velocidade que tomou essa disputa, né? Em diversos campos, digamos assim. Também não é difícil perceber que isso está no campo energético do petróleo, que isso está no campo militar, que isso está no campo tecnológico, isso está no campo da saúde, né? Haja vista a própria questão da pandemia, que isso está no campo da informação, né? Hoje em dia, todos esses países, né, que estão na disputa internacional, em algum grau, eles têm avançado nisso. A Rússia tem o seu centro de mídia, o Russian Today, o Sputnik, a China tem o dela, o CGTN, o Irã tem o Press TV, a Venezuela criou a Telesur, né, uma iniciativa sul-americana, mas sobretudo financiada pelo governo venezuelano, porque, digamos, passou a ser um campo em disputa. Então, uma coisa é você assistir, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, né, digamos, a coisa do Guaidó, assistindo a Russian Today. Outra coisa é assistindo as ocidentais. É incrível, porque as ocidentais todas convergem. Não é só americana, não. O Atlântico Norte ali é fechado com relação à narrativa da Venezuela. Quando você bota no Russian Today e o CGTN, você vê uma narrativa completamente diferente daquilo que está acontecendo lá. Não significa que um seja certo ou errado, mas elas são reveladores justamente das disputas que estão, né? Cada um focando, obviamente, aquilo que convém o seu interesse e tal. E o interessante é que essas mídias, elas, digamos, contra-hegemônicas, elas têm se pautado pela crítica, o que é fantástico, porque, na verdade, elas estão o tempo inteiro fazendo o exercício de uma desconstrução de uma narrativa, enfim, que envolve interesse estratégico e tal. Pois bem, isso tudo para dizer que a disputa no campo monetário e financeiro, ela também está ocorrendo a velocidades assim gigantescas. É interessante, né, que até por questões do ofício, né, de acompanhar essas temáticas há muito tempo, quando tiveram as primeiras iniciativas do BRICS, a questão da construção de um banco dos BRICS, de um FMI dos BRICS, aquilo para mim soou claramente no início
E só que eu nunca consegui um documento ou digamos, uma evidência explícita com relação a essa questão da hierarquia monetária. Aí é interessante que numa entrevista do ano passado, ainda preso, o presidente Lula disse ao Pepe Escobar, numa entrevista, que, olha, eu recebi uma ligação do Obama, né? E o Obama perguntou: que história é essa de vocês criarem uma moeda dos BRICS? E aí o Lula: vocês têm algum problema com dólar? E o Lula, segundo o próprio Lula, ele respondeu ao Obama dizendo: não, eu não tenho nenhum problema com dólar, eu não quero ser dependente do dólar. Do tipo, é uma coisa que você está pesquisando, sei lá, há 15, 20 anos, né? Nesse processo, analisando isso. Você, obviamente, essas coisas não são documentadas, essas coisas a turma vai fazendo, vai conquistando posições, vai criando as instituições que apontam nessa direção. E aí tá, numa determinada conversa, assim, quase que informal, o cara vai e lança exatamente o elemento sensível e delicado do processo, né? Então, isso mostra o quanto, digamos, a questão monetária passou a ser um tema em disputa, né? E do meu ponto de vista, enfim, a questão monetária tem a ver com o dólar, e a questão financeira é essa disputa de quebra do monopólio do FMI e do Banco Mundial em relação aos empréstimos de estabilização, né? Essas tensões devem aumentar? Quais as possibilidades de uma efetiva reformulação da ordem monetária e como se daria esse processo? Assim, falando um ponto de vista mais da especulação, né, menos do ponto de vista, enfim, a, a, a sensação que me dá é um pouco que os Estados Unidos realizaram, né, um processo ao longo desse século que, sobretudo nessa última década, que a médio e longo prazo eles perdem, né, a disputa, né, internacional, a disputa hegemônica, né? As transformações chinesas são absolutamente gigantescas e o mais estranho, né, digamos assim, eu acho que o pessoal mais familiarizado com geopolítica percebe isso, é o erro, né, digamos, da política externa americana de fazer com que haja uma aliança na massa eurasiana entre China e Rússia, né? Tamanha pressão, arbítrio e ações unilaterais do ponto de vista dos Estados Unidos teve como resultado essa convergência de interesses, que do ponto de vista da geopolítica americana, ou dos pensadores geopolíticos anglo-americanos, na verdade, é um erro brutal, né? Um pesadelo. Poderia acontecer tudo no sistema, menos uma aliança Rússia e China. Né? E os caras, digamos assim, e nesse sentido, quanto mais os Estados Unidos se isolam no sistema para um enfrentamento contra todos, né, digamos assim, e aí estão chutando na Organização Mundial da Saúde, estão implodindo a Europa, estão implodindo, enfim, para qualquer lado os caras estão implodindo, mas eles reforçam a necessidade dos outros se aliarem, digamos, a quem tem uma capacidade de prover e de fazer parceria estratégica, e a China tem se colocado nessa posição. Mal comparando, a sensação que me dá é muito parecido com a do final do século XIX, quando o Bismarck, na Alemanha, sai, né, o chanceler, e toda a política externa dele para evitar uma aliança entre França e Rússia vai por água abaixo. E aí o Guilherme II, o imperador, começa a se preparar por uma confrontação contra todos. E quanto mais ele reforçava, ia nessa direção, mais ele jogava todos contra ele. E no limite, no início do século XX, né, 1900 e pouco, hoje forjou a tríplice aliança entre França, Rússia e Inglaterra contra a Alemanha. E aí se tornou quase que inevitável, você engessou as relações internacionais, porque, digamos, quanto mais a Alemanha se fortalecia, mais ela impeliu os demais a uma aliança contra a Alemanha, né? Enfim, nessa guerra. E os Estados Unidos, de certa forma, como, digamos, eles romperam qualquer possibilidade de uma concertação, de acordos multilaterais. Isso o Obama tentou fazer e apanhou muito lá dentro do establishment americano, porque ele tinha o acordo pelo Pacífico, o acordo pelo Atlântico, cercando a China. Na verdade, ele criava um grande, digamos assim, cordão de isolamento da China
e tentava, nesse grande cordão, isolar a China e manter a sua grande estratégia, né? Só que com a eleição do Trump, o Trump implodiu tudo, né? Implodiu absolutamente tudo e passou a ser, digamos, uma dinâmica muito perigosa no sistema, que eu acho que é a equação mais, digamos, o elemento mais delicado do ponto de vista para os Estados Unidos, né, essa aliança Rússia e China. Do ponto de vista monetário, o que se percebe é que quanto mais os Estados Unidos avançam nessa, digamos, vai institucionalizando alternativas ao dólar, né? Então tem coisas do tipo, uma coisa importante, né, para a coisa do petróleo, porque a China criou em Xangai um mercado de petróleo futuro negociado em renminbi, né? Então antes só tinha Washington, Wall Street e Londres, né, negociando em dólar. Agora você Xangai também está nessa, só que negociando em renminbi. Então, você cria uma possibilidade, por exemplo, do Irã, da Venezuela, negociar petróleo futuro fora do dólar, numa cobertura com, enfim, dentro de uma aliança estratégica com a China, né? Tem um sistema de pagamentos alternativos ao dólar que eles criaram, tem a moeda digital, um renminbi que eles criaram, então tem uma série tem os instrumentos do BRICS que eles estão criando, que em qualquer momento pode virar um instrumento que opera em outras moedas além do dólar, como uma delas o próprio renminbi. Tem os bancos de financiamento da Ásia que eles criaram e vêm provendo liquidez em renminbi para os seus países parceiros, sobretudo dentro da iniciativa do cinturão, né, da nova Rota da Seda, né, que eles estão criando, enfim, toda a infraestrutura que eles estão montando. E quando você vê um mapa, outro dia eu estava vendo uma reportagem do Financial Times mostrando, digamos, a geografia da Rota da Seda, justamente a sensação que dá digamos, é a equação do Obama, só que invertida, né? A China se projetando com uma infraestrutura que chega à Europa, partes da África, né, a Ásia toda, e posições na América do Sul também, né? Então é como se fosse uma grande pinça, né, uma grande obra de infraestrutura que vão com bancos, financiamento e tal, e fora, em grande medida, fora do dólar, né? Então, o que a gente vê aí, na verdade, é a possibilidade de uma desconstrução, né, já em andamento, dessa ordem que a gente conhece dos anos 90, que não necessariamente significa o aparecimento de uma nova ordem monetária organizada, com uma moeda de referência. Pode ser que a gente passe muito tempo operando como nos anos 30, né? Nos anos 30, você não tinha uma moeda de referência internacional que servisse como, digamos, moeda para todas as operações em todos os países. Por exemplo, tem uma passagem muito interessante em Portugal, né? O Salazar fez uma política externa dúbia, né? Então, ele estava negociando Açores, lá a base para os Estados Unidos e Inglaterra fazer a travessia, né, do Atlântico e tal, e ao mesmo tempo vendia tungstênio para a Alemanha, né? E nessa operação, obviamente que as negociações, as transações comerciais com o pessoal aliado eram numa moeda. E a transação com a Alemanha era em marco. Então, assim, qual é o câmbio entre eles? Sabe lá qual era. Mas ele tinha que vender tungstênio, oferir um marco, comprar em bens da Alemanha para poder reaver aqueles saldos de alguma forma. E a mesma operação ele fazia contra a moeda. Não existia uma moeda de referência internacional. Também não significa que o ouro vai ser moeda. Na verdade, o ouro nunca foi moeda, nunca houve escambo nesse sentido como instrumento de organização de transações internacionais. O que há é essa operação casada. Você precisa exportar uma mercadoria para oferir uma moeda de um determinado local e assim viabilizar a importação dos bens que você quer daquele outro espaço. Então, assim, num certo sentido, se essa guerra, se essa disputa internacional continuar, ela tende a um mundo, digamos, de blocos, de relações bilaterais, contraditórias, enfim, uma série de situações. Não significa uma ordem nova, né? Não é, você tem um processo de desconstrução e o resultado disso é do vitorioso, né? A máxima do Quincas Borbas, lá do Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Não tem outra. Quem arbitra a nova ordem, a moeda de referência, a organização internacional, é o vitorioso.
Quando não tem vitorioso, na verdade você tem situações de impasse, vira a tragédia que foi os anos 20, né? Como na Primeira Guerra Mundial, quando você não teve um vitorioso. Você teve a Inglaterra com seus interesses brigando com os Estados Unidos, porque falava na questão da autodeterminação dos povos, e a Inglaterra não queria independência para suas colônias, ao mesmo tempo a França queria estilhaçar a Alemanha, e a Inglaterra não queria que estilhaçasse a Alemanha, os Estados Unidos também não. Então, na verdade, você tem uma situação de vetos recíprocos em que você não constrói uma ordem. Na verdade, você fica uma grande colcha de retalho que, na verdade, postergou o conflito por mais alguns anos, enfim, depois daquela tragédia toda que foi a Segunda Guerra Mundial, né?